Olá, pessoal, tudo bom? Então, a professora está com muita saudade de vocês, né? Ainda estamos nos cuidando, espero que vocês também estejam se cuidando. E aí, estamos indo para a nossa 9ª semana. Pessoal, nas semanas anteriores, a gente estudou aí a função afim e os casos particulares. Então, nessa semana, né, nós vamos aí falar um pouquinho sobre os exercícios, né? Uma resolução e alguns aí para vocês tentarem resolver. Lembrando que esse material precisa estar no caderno de vocês, ok, pessoal? Pessoal, então, na semana 8, foi enviado para vocês aí um exercício para classificar as funções em translação, identidade constante e linear, além de determinar o coeficiente angular e o linear. Então, vamos retomar aí e relembrar o que seria o coeficiente angular. Lembrando que o coeficiente angular da função, né, é sempre o número que está acompanhado da variável. E o coeficiente linear é o termo independente da função, é o número que não tem variável. Então, vamos observar aqui o nosso primeiro exemplo. No primeiro item, a gente tem a f de x igual a 25x. Então, ó, quem será o nosso a? O nosso a é o 25, né? O coeficiente angular é o 25, que é o número acompanhado da variável. E o nosso b é 0, porque nós não temos um número ali que não esteja acompanhado com uma variável. Então, quando o meu A é diferente de 0 e o meu B é igual a 0, a minha função ela vai ser linear. Vamos para o exemplo B. Olhem no exemplo B. Nós temos que o coeficiente angular é menos 9, que é o número que está acompanhado pela variável, e o termo independente é 1. Então, quando o meu A é diferente de 0 e o meu B é diferente de 0, nós não temos um caso especial ou um caso particular de função afim. Se isso não acontece, então eu simplesmente chamo essa função de função afim, ok? Vamos para o exemplo C, para o item C. No item C, observe que o meu A é igual a 0 e o meu B é igual a 7. Então, eu não tenho um número acompanhado da variável. Então, quando o meu A é igual a 0 e o meu B é diferente de 0, então eu tenho um caso particular da função afim. E esse caso particular é chamado de função constante. Até aí, tudo bem, pessoal? Então, vamos para uma outra função. Olha aí, o meu A é igual a 1 e o meu B é igual a menos 11. Então, observe que o coeficiente angular é 1 e o meu B é menos 11. Então, o meu A é igual a 1 e o meu B é diferente de 0. Quando isso acontece, eu tenho uma função translação da identidade, ok? Porque a função identidade, ela seria A igual a 1 e B igual a 0. Mas aí, como eu tenho um termo aí independente nessa função, então eu vou ter a função translação. Então, eu tenho aí um caso particular da função afim. No item E, olha, o meu A é raiz de 2 e o meu B é igual a 1. Então, ó, o meu A é o número que está com a variável e o meu B é o termo independente. Como o meu A é diferente de 0 e o meu B também é diferente de 0, nós não temos aí um caso particular de função afim. Então, eu simplesmente classifico essa função como função afim. Na letra F, no item F, olha o que nós temos. Nós temos aí o A valendo 0, menos 0,5 e o B igual a 0. Quando isso acontece, nós vamos ter um caso particular de função afim. Por quê? Porque o meu A é diferente de 0 e o meu B é igual a 0. Quando isso acontece, né, eu classifico a função como função linear. No item G, observe que nós temos aí o A igual a 1 e o B igual a 3,4. Então, nós temos coeficiente angular igual a 1 e o coeficiente linear diferente de 0. Então, novamente, nós temos um caso particular de função afim, que é a função translação da função identidade, ok?
Porque se nós tivéssemos somente o A igual a 1 e o B igual a 0, nós teríamos aí uma função identidade, né? Então, como ela é translação, por quê? Porque o meu B é um número diferente de 0. E na H, nós vamos ter A igual a 0 e B igual a menos 3. Então, novamente, nós temos um caso particular da função afim, onde o meu A é igual a 0 e o meu B é diferente de 0. Quando isso acontece, né, eu classifico essa função de função constante. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, né, manda pra gente lá no Teams. Olá, pessoal. Então, voltando, né, para o conteúdo dessa semana. Essa semana trouxe para vocês aí exercícios para a gente revisar os conteúdos abordados nas semanas anteriores. E claro que eu não ia deixar de trazer também exercícios para vocês também tentarem resolver, né? Então, o primeiro exercício que eu quero discutir com vocês é esse aqui. Fala sobre uma função afim, né? Onde essa função ela pode ser crescente ou decrescente. E ele quer que a gente assinale a alternativa que mostra a função afim decrescente. Então, nesse caso, pessoal, vamos retomar e relembrar o que é uma função afim crescente e uma decrescente. A função afim crescente é aquela onde o coeficiente angular é um número maior do que 0, ou seja, esse A precisa ser um número positivo para a função ser crescente. E a função ela é decrescente quando o coeficiente angular ele é menor do que 0, ou seja, ele é um número negativo. Se o meu A é um número negativo, a função é decrescente. Então, vamos observar quais funções eu trouxe. Ó, trouxe essas funções e a gente observa que a letra A nós ainda não estudamos, né? Essa função é uma função quadrática, né? Que a gente vai estudar aí futuramente. Na letra B, nós temos um coeficiente angular igual a 2. 2 é um número maior que 0. Então, caracteriza a função crescente. Na letra C, a mesma coisa. O nosso A é 3 e 3 é um número maior que 0. Função crescente também. E a letra D, o nosso A é menos 5. Menos 5 é menor que 0. Se o A é menor que 0, a função ela é decrescente. E a letra E, essa função é uma função constante. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos para o próximo exemplo, ou próximo exercício. Nesse próximo exercício, eu trouxe um gráfico. Agora, a gente vai olhar para o gráfico da função afim. Lembrando, né, que no gráfico da função afim, né, ela é sempre representada por uma reta. Então, nesse gráfico, a gente também vai ver o que a gente pode afirmar sobre ele. Então, olhe para a figura. Aqui na figura, a gente está vendo que é uma figura que não tem lei de formação, né? Mas é uma reta com inclinação para a direita. Se eu tenho uma reta no gráfico com inclinação para a direita, a gente já pode dizer que essa função ela é o quê, gente? Que ela é uma função crescente, ok? Por quê? Porque na definição de gráfico de uma função afim, a gente viu que para a função ser decrescente, a inclinação da reta precisa estar à esquerda. E quando essa função for crescente, a inclinação da reta estará à direita. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo? Pessoal, então trouxe mais alguns exemplos aí, exercícios, para a gente discutir junto. Então, o exercício número 3 é uma situação-problema. Então, em uma loja são vendidos relógios cujo preço de venda é igual a R$ 48. O valor da receita total da venda desse relógio é obtido multiplicando-se o preço de cada unidade pela quantidade vendida. E ele ainda nos diz que a quantidade vendida é representada pela letra X. Então, vamos ver qual é a primeira pergunta, ou o primeiro item. Uma função que represente a situação descrita. Então, aqui ele quer a lei de formação,
ou a fórmula que represente essa função. Então, vamos pensar. Como informação, ele só nos traz que cada relógio custa R$ 48,00 e que a receita será feita a partir da quantidade de relógios vendida, né? Então, vamos pensar que eu posso chamar essa função de função y ou de função f de x, né? Tanto faz aí qual das duas nomenclaturas eu escolher. E eu sei o quê? Que o valor fixo de cada relógio é R$ 48,00. E a quantidade que eu vou receber, aí o valor que eu vou receber vai variar de acordo com a quantidade de relógios que a gente vende, okay? Ou que a pessoa vende. Então, vamos observar que a fórmula então vai ficar y igual a 48 vezes x. Ou, né, f de x igual a 48x. Por quê? Se eu não vender nenhum relógio, meu x é 0. E 0 vezes 48, 0. Então, quer dizer que eu não vou receber nada, né? A receita será 0. Agora, se eu vender 2 relógios, eu vou fazer 48 vezes 2. 48 vezes 2, 96. Então, a receita será de R$ 96,00. Então, a receita, né, da loja vai variar dependendo da quantidade de relógios que a gente vai vender. Ok? Tudo bem até aí? E a B, gente? A B, ele pergunta, o tipo de função encontrada. Será que a gente encontrou uma função constante, uma identidade, uma translação ou uma linear? Ou simplesmente uma função afim que não tenha caso particular? Então, para classificar, a gente precisa lembrar do coeficiente angular e do linear. Ó, se eu pegar o coeficiente angular, eu sei que o A é 48, porque o A é o número que está com a variável, e o B é 0, né? Que não tem ali um termo independente dessa função. Quando o meu A é diferente de 0 e o meu B é igual a 0, a gente classifica a função como função linear, ok? Relembrando aí do exercício que a gente corrigiu, né? E a letra C? Na letra C, ele fala que a receita, né? Qual vai ser a receita dessa loja se eles venderem 275 relógios? Então, a gente vai pegar a lei de formação que nós tínhamos lá no item A, que a gente formou, né? Construiu essa lei de formação, y igual a 48x. Só que agora, no lugar do x, nós vamos substituir por quem? Por 275. Então, 48 vezes 275, o meu y vai ser 13.200. Então, o valor, né, da receita será de R$ 13.200. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? E aí eu trago para vocês o exemplo 4, gente. Mas o exemplo 4 só vou discutir com vocês, que eu quero que vocês, né, através da explicação, tentem aí responder. Então, eu trago um gráfico de uma função afim, né, que tem como fórmula geral y igual a x mais b, e de acordo com o gráfico, a gente vai responder algumas questões. Observe, o nosso gráfico, né, ele tem inclinação à direita. Se ele tem inclinação à direita, né, a gente já consegue classificar se ele é crescente ou decrescente, ok? Ó, vamos lá para o primeiro item. A função é crescente ou decrescente? Então, vamos lembrar. Inclinação à direita, minha função é o quê? Crescente ou decrescente? A gente viu isso aí anteriormente, né? Letra B. Qual o valor do coeficiente A? Ele é positivo ou negativo? Então, lembrando que eu vou primeiro classificar. Se a função ela é crescente, lembre que o meu A ele é positivo, né? O meu A ele é maior que 0. Se o meu A é negativo, então a minha função ela tem que ser decrescente, né? Inclinação à esquerda, decrescente. Inclinação à direita, crescente, ok? C. Qual é o valor de x quando o meu y é 0? Então, agora a gente vai lá no gráfico da função, vai olhar para o y igual a 0 e vai pensar que valor é esse de x. Ou pense, gente, olha para o eixo x, e pense, se o y é 0, qual o valor do meu x? Conseguiram pegar? Vamos ver a letra D. E na letra D, qual é o valor de y? Agora eu vou olhar para o eixo y. Se o meu x é 0, então eu vou olhar lá no eixo, né, x,
O x está sendo zero, onde que está indo o meu y? Ok? Tomara que vocês consigam. Fica aguardando aí os retornos, hein? Pessoal, então trago aí para vocês, né, mais um exercício e agora é um exercício para completar. Então, a gente vai voltar um pouquinho, né, antes de trabalhar a função afim, a gente vai voltar lá em domínio, contradomínio, imagem. Então, lembrando que o domínio, né, é sempre o nosso conjunto de saída, né? E o nosso contradomínio é o conjunto de chegada. E a nossa imagem, ela vai estar lá no conjunto do contradomínio, e a imagem é aquele número, né, ou aquele elemento, né, que recebe a flecha, que recebe a correspondência, né, do elemento do conjunto A. Então, a imagem, né, é o númerozinho que está no contradomínio, que é correspondente, né, ao elemento do conjunto A, ok? Então, eu trago aí os itens para vocês assinalarem e ver qual desses itens, né, se é o A, se é o B, se é o C ou se é o D, que vai completar corretamente essas frases, ok? E o último exercício, questão número 6, novamente a gente vai falar sobre crescente e decrescente. O que é uma função crescente e decrescente? Então, lembrando que quando a gente tem a lei de formação, função crescente é quando o meu A é maior do que zero. E função decrescente é quando o meu A é menor do que zero. Então, vocês têm aí 3 funções para vocês classificarem. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Olá, pessoal. Então, quero dizer para vocês que a professora fica aguardando, né, as devolutivas, né? Qualquer dúvida, procure por mim ou pelo professor Leôncio, ok? Beijo para vocês e uma boa semana.